gente que acha que para fazer um trabalho legal, você não tem que ter compromisso com nada. Até o nada tudo bem, mas é o nada incluindo o público. Não tem compromisso com o público. Dane-se o público. Faz um negócio chato, longo ou mal feito. Eu tenho esse problema. O público é uma coisa que me paralisa, entendeu? De fazer um negócio legal para o público. Na minha cabeça, a ideia era fazer um grande galpão, estaria cada um e a gente iria, os bailarinos e o público iriam caminhando. E aí eu comecei a achar que o grande desafio era não fazer isso, porque isso era o que acontecia nas exposições, isso era o que estava acontecendo muito agora. O que eu achava o grande desafio era colocar isso dentro de um teatro, fazer ele virar teatro, fazer um espetáculo de dança com isso. É difícil fazer trabalho junto, assim, né? Porque, enfim, porque você tem que juntar ideias, mas eu acho que nesse formato que ele ficou muito legal, porque, na verdade, são visões diferentes, assuntos diferentes, mas que, na verdade, formam um espetáculo único, né? Eu acho que o espetáculo, quando você chega no final, você vê ele como um todo, você não consegue ver como 4 espetáculos, você vê um só. O meu trabalho gosta de espaço, gosta de propostas de espaço, ele fica mais criativo, ele fica mais inquietante, a linguagem, os movimentos, ele fica mais, a vitalidade, ele se acende com as possibilidades de diferentes espaços, não só de dimensões, de proporções, de cores, de intenções, do tempo, de onde pode levar ou não. Ele surgiu, eu estava deitado assim, no quintal da casa da minha avó, lá em Goiânia, tinha uns 7 anos, assim. Depois do almoço, coisa que eu nunca fazia, e de repente, né, sai uma mulher do canto perfeito, né, e vem flutuando até na minha direção, eu rezando todas as orações, ela levita, encosta o dedo e começa. Até que no momento, não sei exatamente com que oração, e eu catatônico lá, né, completamente sem ação. Ela foi voltando sempre rindo e tal. A origem é uma mistura disso com uma ida a um banheiro de botequim em 67, quando eu estava voltando para o Rio, estava almoçando, e aí entra também talvez o Marcel Duchamp. Assim. É o mictório, né, de canto, o toalete, e a minha sombra projetada, né, que entrava pela janela e era minha sombra no canto, e isso imediatamente me fez lembrar dessa história. Quer dizer, quando eu voltei para Santa Teresa, comecei a tentar uma maquete. Até que as primeiras maquetes sempre tinham uma sombra, uma coisa assim. Depois que eu fui limpando e deixando só nos elementos, né, vamos dizer, geométricos, formais, dos 3 planos e tal. Você lembra que eu queria botar um negócio para a gente se segurar? Uma prateleira, um negócio que era muito alto, eu não conseguia. Aí eu ligava para ele e falava assim, você acha que tem alguma possibilidade, imagina, louca, você acha que tem alguma possibilidade de arrumar alguma coisa que a gente possa colocar que não interfira nos cantos? Porque eu queria poder transitar o espaço desse tamanho, 1 por 1, 3 metros, eu tinha que transitar nesse sentido, não nesse. Aí ele falava, faz o que você quiser. Aí eu falava, não, eu quero fazer os teus cantos e tal. E se você tirar um daqueles 2... 7. Aqui estão 7, mas eu acho que estão mal arrumados. Deixa eu ver se estão bem arrumados. Não, acho que aquele de lá teria que vir mais pra cá. Aqui, esse teria que vir mais pra cá. Vou botar esse aqui um pouquinho mais pra cá e aquele um pouco mais pra cá. Esse um pouco mais pra cá e aquele um pouco mais pra cá. Você não quer ver ali de cima do palco? Ai, uma dúvida, assim, eu te falei isso pelo telefone, né? Muito tempo. Mas eu tô com essa dúvida aqui achatando a minha cabeça já. Eu acho que quando Você gosta mais de 6, não é? Porque quando o público vê um canto numa exposição, sei lá, o imaginário dele vai lá em cima, vai, não sei, quando eu estou fazendo um espetáculo com um canto, eu tenho que exercitar esse imaginário. Não, eu estou representando o Shelpa Ferro aqui, que é o Sérgio Meckler, Chico Neves e Barrão. E, quer dizer, somos um grupo, trabalhamos, são 4 pessoas diferentes, né, trabalhando juntos, já tem um pouco a característica, sei lá, de você misturar
que cada um faz, assim, a técnica de cada um. A gente tem que criar, pensar na situação ideal, melhor. Depois você tá, pô, não ficou legal com esse lugar, muito barulho disperso, o som de o som é foda. Tá, não, eu quero saber se Aliás, eu experimentando aqui, ó, o Chico tá falando isso pra mim é fundamental, viu, Henrique? A gente vai bater o martelo assim, a gente vai experimentar aqui, o som saiu dos cantos, pá, o somzão altão, começou a mesa. Quer dizer, teve a fusão do passarinho, papapá, aí começou a mesa com o som aqui, saindo daqui, da caixa. Aí a gente já vai falar, mas aqui no espaço, aqui você vai ver uma orquestra sinfônica, olha, pra vocês, tem uma hora que tá todo mundo tocando, tem uma hora que para, fica um piano só. Eu sei, mas Você ouve aquilo ali é lindo. Mas, Debinha, isso aqui vai ser... do quê? Do piano? Vocês vão adorar. piano, já viu a cauda? Imagina o som disso aqui que vai ser. Isso aqui vai trazer uma sensação ótima pra vocês aqui em cima, que vai dar aquela coisa perto. Vai ser ótimo. É tudo que eu quero, eu sempre falei, acho que o Shelp é isso. Quando eu pensava em fazer um objeto, o Shelp pensava em fazer um objeto para você, sei lá, se relacionar com aquele objeto, ele era independente de qualquer outra coisa. Essa que é a diferença. Quando você passa aquilo para dentro do teatro, tem um monte de outras coisas que sei lá, que modifica aquilo. Eu desde o princípio eu pensava no Shelp, pensava, pô, vai ser tão legal ter um objeto. E a gente começou delirando muito. A primeira reunião tinha bola de tênis, tinha fazer uma onda de surf, lembra? Tinha a história que eu estava completamente Havaí, as ondas. E aí, o que eu acho legal é exatamente o fato de uma não atender a outra, mas uma requisitar da outra. Porque talvez um cenário, por mais que ele traga coisas, não importa se é cenário não importa, acho que a discussão mais importante é a contribuição que as artes plásticas têm para a dança, né? Porque eu acho que uma não atende a outra, uma requisita da outra. Eu vou botar tudo na música. Tá bom, mas a gente pode mexer nela como a gente quiser por enquanto. É isso que eu estava com medo, porque já está tudo marcado. Não, pode até mais uma semana, para me dar. Porque aí você sabe como é que eu sou, né? Tem aquele eu tô com a cabeça ali. O tulululululu, eu vou fazer no segundo. Porque senão sabe o que acontece, Serginho? Por exemplo, quando faz blá blá blá, eu quero usar a música. Você usar como referência as coisas. Não, as músicas têm efeito, a música tem efeitos geniais. Que eu posso escolher que no momento blá 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 é legal eu estar imóvel. Eu me lembro da alegria que eu tive quando eu cheguei naquele galpão, que foi um lugar mais quente que eu fui na minha vida, do Clécio, que ele estava pintando. Nossa Senhora, quando eu pisei naquele chão pintado, todo colorido, eu falei, puxa vida, é um sonho. Foi muito legal. E a companhia adora dançar naquele negócio. Toda quer marcar ensaio, não, tem gente que marca. Eu não, porque o meu lugar, quando muda o palco, cadê o meu peito, que era o lugar, que eu não sei o quê. Eu gosto de dançar nesse peru, não sei das quantas. Eu tenho, assim, uma pretensão até um pouco, não sei, romântica, de ser um dos últimos malditos, né? Um pintor maldito, porque o meu trabalho é um trabalho muito complicado pela questão... Enfim, pela questão do erotismo, que beira o pornográfico, por não ser uma pintura, vamos dizer, requintada, por ser uma pintura que, apesar de ter toda uma questão conceitual, à primeira vista é uma pintura meio burra. O fato da gente dançar, fazer o povinho, lá naquele espaço nosso de ensaio, e quando a gente entrou dentro da pintura, daquela dimensão daquela pintura, toda a nossa carga dramática de dançar, da maneira, era tudo assim, gente, precisa de um grau a mais, precisa de um grau a menos, esse movimento tá pequeno, vamos se juntar mais, vamos ampliar mais, tudo, é impressionante como a pintura, ela banhou aquilo, e ou ela engolia, ou ela não engolia, mas ela como é que a gente
como é que a gente se colocava, ou ela não aparecia, ou ela aparecia demais. Então, como é que a gente ia achar essa relação, sabe? Das cores, dos tamanhos das figuras, e a gente que é figura também. Agora eu estou terminando todas as minhas outras atividades e estou fazendo só pintura. E eu acho que, de certa forma, eu devo um pouco esse entusiasmo à Débora, entendeu? Quer dizer, ao Gringo também, que foi a pessoa que, já a segunda vez que o Gringo me prestigia. E trabalhar com a Débora realmente é uma coisa especial, porque ela, além de ser a pessoa brilhante que ela é uma pessoa extremamente afetuosa e eu, vamos dizer, me senti muito recompensado. Os vasos eu não sabia como ia descer aquilo, eu sabia que dava para subir, porque sabia que a engenharia dava para fazer aquilo. Mas tinha que pensar soluções, né? Mas a gente, quando propus aquilo a Debinha, já sabia de alguma maneira ia subir aquilo. A gente começou a ensaiar sem saber, sabe? Assim, né? A gente começou até uns 2 meses, 3 meses, não tinha chegado a solução ainda de qual era. Não sabia se era uma coisa que entrava e abria dentro do vaso, ou se era esse ímã, uma das duas coisas que a gente estava pensando. O vaso funcionar do jeito que funciona, montar e desmontar para esses lugares todos que você falou que você foi, esse negócio é inacreditável, entendeu? Eu acho isso lindo, você não tem nem que pensar no contrário, entendeu? É foda. Ninguém fazia, é muito difícil de fazer isso. Tem a ver com o tempo de parceria, claro. Até com certeza. A gente exatamente como nós dois trabalhamos porra, como é que a gente veio vendo, a gente veio descobrindo junto, vertical girando, vertical de superposição, papapá, né? E as coisas possíveis e na verdade, Gringo, tu é assim, tem um acabamento que eu tenho assim, é verdade, é uns detalhes, cara. Para marcar o vaso no chão é um contact, mas é a borda do contact bege. O que acontece? Quando os vasos começam a subir, a gente começa a dançar embaixo deles, os contatos saem, dobram, mexem. Então, de um dia para o outro, tem que conferir todos os contatos de um linóleo que já saiu, porque o dele entrou, o preto dele entrou. Mas acabamento é isso, trabalho é isso. Isso aí as pessoas veem, né? Quer dizer, não é algo que marcou lá um xizinho, porque não ia ficar legal, tinha que ser bege, qual material. Ah, bom seu contato. Na hora que ele falou contato, eu falei, ai meu Deus, eu já imaginei aquele contato saindo. Mas é isso, mas tá certo, tem que ser. O Vitor falava para todo mundo que ele dizer que ele fez os vasos. Não, eu disse, porque como foi a coisa que eu achei mais tenso, né? Aí na hora que terminou o espetáculo, tinha uns amigos meus assim, vieram dizer, isso, né? Eu gostei muito do seu trabalho, parará, aquela pintura. Não, mas eu não fiz a pintura não, eu fiz os vasos. Aí ficava aquele clima assim. Mas eu tenho essa proposta de risco, mas é diferente. Mas o risco dos vasos é assim. Todos os dias a gente... por mais que a gente ensaie muito, e a gente ensaiou muito, a gente derrubou vaso. O Gringo falava, pode derrubar, mas diz a eles que não pode. Tem que imprimir um certo medo, lembra? Certo medo não, uma ditadura, assim, de pavor. Mas é que são, na verdade, é uma ditadura de pavor, mas todo mundo teve um crescimento, especificamente com os vasos, muito grande, porque... Você tende, quando está no palco, o teatro puxa muito, uma coisa que você fica para fora, faz para os outros, faz para os outros. E o vaso exigia muita concentração, respiração, não se deixar tomar por qualquer tipo de pavor. Qualquer pavor que tinha, se você se deixava tomar, você ia sair derrubando tudo. Eu tenho a impressão que disciplina é uma maneira de liberdade, assim. Porque você fica tão... Porque você consegue ficar relaxado, cara. A pior coisa quando você está trabalhando, eu acho, os meus piores momentos criativos são quando eu estou tensa. Quando eu estou, ai, isso e isso, ai, isso e aquilo, não é? Quando você está relaxado, aquilo... É o fluxo, né?
E aqui foram processos criativos completamente diferentes. Tinha a obra do Cildo, que já era uma obra que já existia, até como ele falou, de 68, 69, apesar de que ele teve que ir lá cavucar, e eu tive que encher o saco dele, porque ele tinha perdido lá nos cupins da vida. Mas é verdade, né? E as cores, né? E as angulações, e dentro de 34, quais seriam os 6? Ué, né? E como é que eles se configurariam no palco? Porque o palco, a princípio, tudo pode, tem uma certa liberdade, assim como você tem num espaço. Então, eu acho que, por exemplo, com a mesa, com um objeto, e a gente passou por 2 mesas, teve aquela mesa com a roda, né? Que tinha a roda de bicicleta, aquela madeira que mexia e tal. E foi o trabalho que foi o último a gente conseguia formatar. Mas eu achei também que foi, para mim, e acho que para a companhia, foi um aprendizado muito grande, porque obrigava a gente requisitava, a gente puxava da gente descobrir coisas. A gente não estava sendo atendido, entendeu? Assim como os vasos também. Imagina se aquilo atendia a gente, muito pelo contrário. Era uma proposta muito direta do que a gente tinha que vencer ali e tal, né? Eu acho que é uma... Você acha que é uma junção impossível? Para demonstrar a minha tentativa de conseguir disciplina, coisa que eu não tenho e ela tem demais, vou tentar plantar uma bananeira aqui. Eu tenho treinado. E ainda vou botar o copo. Não, pode deixar o copo. Com copo? O copo é parte. O copo, hein? Na cabeça do copo? Não. Ah, bom. Não tem cabeça, é só um pequeno risco controlado. Passar um pouco mais de peso para a mão.